Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 109. Mas antes de iniciar, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nossos guias espirituais, o mentor deste trabalho, para que a paz, o amor, o discernimento permaneça connosco neste momento que vamos estudar esta obra importantíssima do Espiritismo. Obrigado e que assim seja. Então, estamos na parte terceira das Leis Morais, capítulo 10, da Lei da Liberdade. Estamos ainda sob o tema Fatalidade. Pergunta 851 de Allan Kardec. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, nesse caso, que vem a ser de livre-arbítrio? E o Espírito da Verdade responde: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-se exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peias. Então, aqui estamos a falar mesmo de fatalidade. É que aquilo que nós chamamos de fatalidade já é produto do livre-arbítrio. Antes de reencarnar o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu, o acontecimento é uma fatalidade. Mesmo assim, sendo a sua vida na Terra, poderá modificar o seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Há casos que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ao longo da sua vida, desde que quando isso sirva para o bem comum. Mas, meus amigos, tudo isto depende de Deus, que é, como todos nós sabemos, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu? Porque o mesmo trabalho que, em certa ocasião, somente elas poderiam fazer, o amor pode substituí-la com mais eficiência. A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. As provas morais são mais flexíveis. Por isso, nós devemos exercitá-la na nossa defesa, do modo ensinado por Cristo. Enfim, todos nós temos a mente como força de Deus, podendo movimentá-la para a defesa e conserto da personalidade, em vários posicionamentos, procurando o crescimento espiritual. Convém que todas as criaturas, principalmente os espíritas, estudem e meditem sobre todas as palavras de Jesus e na obra basilar da doutrina dos espíritos, para entenderem melhor as leis de Deus, que nos regulam e orientam as nossas vidas onde estivermos. O livre-arbítrio, pleno do modo que muitos pensam, não existe.
mas do modo que a doutrina do Espiritismo nos ensina, ela é uma realidade. Estas provas que o Espírito escolhe para o seu despertamento, e certamente depois de terem despertado, não tem mais razão de existir. E o Espírito, pela vontade, pode crescer mais do que previsto. Eis aqui, isto que falei de livre-arbítrio. Quantas pessoas reencarnam para cumprir determinadas tarefas e fazem 2 ou 3 vezes mais? O que ele merece por parte da espiritualidade maior? Um certo alívio das provas e mesmo das tentações normais a todos os seres. No entanto, existem alguns que não desejam que lhes tirem os fardos pesados e pedem para continuar com eles, dando exemplo aos que sofrem. As leis de Deus são justas e sábias, em todos os sentidos, mas a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram os seus próprios caminhos. Existem, porém, muitos encarnados que sofrem por procurarem sofrimento e muitos deles o fazem conscientemente. Os vícios, por exemplo. Os vícios são portas de infortúnios e dores sem conta, e hoje quase todos são conscientes desta verdade. É que se nós já conhecemos as leis que regem o corpo físico e as leis morais, nós temos de procurar em nós mesmos que muitos males são banidos dos nossos próprios esforços. Já o próprio Jesus disse, e foi anotado por João no capítulo 16, versículo 12: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que palavras tão importantes de Jesus. Isto quer dizer que nós não estávamos preparados na altura que Jesus esteve na Terra. Nós não estávamos preparados para que nos contasse outras coisas sobre o Espírito. Entretanto, Jesus prometeu enviar o Consolador para dar continuidade à revelação do modo a esclarecer a humanidade. E o Consolador chegou através do Espiritismo, revelando e facilitando com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas ficassem mais visíveis a todos os povos. A mediunidade cristã é o canal em todo o mundo para mostrar a presença de Cristo em nós e em toda a parte, nos chamando para a libertação espiritual. Nós temos que esquecer a palavra fatalidade e nos envolver constantemente nas realizações do bem, nas realizações do amor, nas realizações da caridade, que todas as fatalidades deverão, por força da misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças, sempre para melhor. E vamos para a pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? E responde o Espírito da Verdade: são talvez provas que lhe cabem sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata-se de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. E Allan Kardec faz um pequeno comentário. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso próprio amor, o amor próprio,
atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que à nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando más. Então, isto leva a pensar que aquelas criaturas perseguidas pela fatalidade, não é? É o que esta pergunta. Mas, fatalidade, volto a perguntar, a pôr um ponto de interrogação. Há certamente pessoas. Acho que tem que ser assim. É que há certamente pessoas que são perseguidas pela fatalidade. No entanto, elas escolheram essa fatalidade pelo livre pensar. Essas pessoas, e principalmente as almas mais evoluídas em estado de sono, vão encontrar mais diretamente os seus anjos guardiães, que tutelam por amor a sua reencarnação, e pedem novamente para não tirar os seus fardos, mesmo que para isso tenham adquirido os direitos. Então, são aparentemente massacradas pelo destino. É que de modo a levar muitas pessoas a se coiderem pelos seus sofrimentos. Outros sim, outros tanto. Estribam-se no seu sofrer, consolando-se os seus próprios padecimentos. São missionários que desejam ser úteis em todas as direções da vida. A fatalidade os persegue, sem dó nenhum. Mas eles mesmo abriram portas para a dor, e essa dor lhes mostrará mais luz nos seus caminhos. Deus, na sua bondade e no seu amor, concede a todos boa vontade a liberdade para escolherem os trilhos que lhes aprover, desde que as leis não fiquem sem ser obedecidas. Todas as provações, todas as lutas, todos os infortúnios e mesmo as missões das almas são para harmonizar a mente, para que compreendamos o amor, praticando-o, a fim de que todas as verdades espirituais se nos apresentem de modo a que passemos a vivê-las. Os meios, plural, os meios que de nos educarmos para Deus, são diversos e poderemos escolher fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Às vezes falamos certas coisas e as coisas enchem de tristeza certos corações. Entretanto, não podemos negar a verdade, fazendo descer à terra periodicamente uma dose a mais para os corações que sofrem, de modo a infundir esperança. João, no capítulo 16, versículo 6, escreveu estas palavras de Jesus. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas agora, muitos dos tristes, à época de Jesus tão alegres, por entenderem melhor a sua doutrina de fé e de amor. A reencarnação lhes mostrou a realidade e continua a mostrar para todos os que ignoram os ensinamentos do Mestre. Ao lermos alguma mensagem, se ela entristece o teu coração, torna a ler e medita sobre o seu assunto. Ora a Jesus pedindo inspiração, que a alegria não se fará esperar, porque a verdade vem de Deus e toda a verdade fica de pé, nos mostrando os caminhos que devemos prosseguir. Não acuses a Deus em tempo algum quando vês pessoas perseguidas por fatalidade, porque em muitos casos elas próprias pedem a sua continuidade para o bem de todos. E muitas outras que sofrem fatalidade, que desejam sair dela e não podem, estão num processo que a lei usa para educá-las. No fundo, não há nada de errado. Tudo se funde na grande escola de Deus, para o bem da humanidade. E passamos à pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte,
Não há nisso fatalidade, pergunta Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E Kardec reforça a pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, responde o Espírito da Verdade. Não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que género será a morte do homem, e muitas vezes o seu espírito também o sabe, pois lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Voltamos a falar nesta pergunta 853 de fatalidade. Somente a morte é fatal nos campos de luta das formas. Tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. As mutações são fatais, no entanto, os momentos de mudança, em certos casos, não o são. Pergunto porquê todos os animais da mesma espécie não têm o mesmo período de vida. Porque todas as árvores da mesma família não têm a durabilidade igual. Assim é também com os homens. É que a fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças, dependendo de muitas criaturas e do que elas estão fazendo na vida, do comportamento e da compreensão, bem como do cuidado que podem ter com o seu corpo e com a sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos, somente que por vezes o próprio espírito é que não deseja o prolongamento da vida na Terra, pedindo que se cumpra apenas o compromisso assumido no mundo espiritual antes de tomar a forma corpórea. Todos os aspectos da vida espiritual requerem muito estudo, meditação e trabalho no bem comum. Nesse ambiente de amor poderás compreender melhor a função das leis de Deus nos destinos humanos. O espírito avança na perfeição de tal modo que ele domina a própria vida, porque é liberdade para isso. Lázaro não fosse o poder de Jesus, ficaria no túmulo. Jesus, que dizia ser a vida, fê-lo levantar, compôs toda a sua organização biológica e ele se levantou, vivendo muito tempo. Por isso é que dizemos que a morte é fatal, porque Lázaro tornou a adoecer e morreu, mas não daquela vez. É que a fatalidade pode transformar-se em vida, dependendo da vontade daquele que a criou. Diante de Deus, tudo muda com a sua magnânima vontade. Vejamos o que João nos diz no capítulo 7, versículo 15, assim se expressando. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabes estas letras, sem ter estudado? Pois, amigos, Jesus não estudou entre os homens, desta vez em que veio como Salvador da humanidade. O que ensinava na terra para ele já não serviria, pois já conhecia a ciência universal. E mesmo estando na carne, ele não esqueceu o grande saber que possui. Não existia fatalismo no tocante a Jesus, porque ele dominava tudo pelos seus poderes. Levantava os caídos, curava os enfermos, mesmo desenganados, cegos de nascença ainda mais, restituía a vida física aos que já se encontravam mortos. A fatalidade total é para a ignorância de todos os seus aspectos. Pois para Deus não há segredos. Tudo Ele sabe antes e depois, por ter onisciência e ser onipresente em todos os sentidos. Os espíritas de todos os níveis devem estudar com mais profundidade as leis de Deus, meditarem sobre elas, sempre nelas, e esperando trabalhar no bem para que esse mesmo Deus lhe revele a verdade que nunca deixa de ser gradativa.
E vamos à pergunta 854. Do facto de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? Não, responde o Espírito da Verdade. Visto que as precauções que tomai-vos são sugeridas pelo fito de evitar a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Aqui falamos de precaução, nesta pergunta 854. É que a verdade é que nós devemos tomar precauções em tudo na vida, para evitar o pior que nos possa acontecer. A prevenção, por vezes, é sugerida por espíritos amigos, para que possamos nos livrar do determinismo, pois a evolução da alma faz com que ela possa mudar de rumo sempre para melhor. Muitas ciências e técnicas de prever o futuro estão difundidas por toda a parte. Entretanto, se as observamos, veremos que todas elas se prendem ao fatalismo. A lei da evolução faz com que os acontecimentos atendam ao crescimento da alma, fugindo às regras expressas por aquelas ciências. O espírito encarnado traz em si lados que diz respeito à vida. A sua expressão denuncia o que é e o que pretende ser. Isso faz parte da psicologia profunda e espiritual. No entanto, esses traços podem mudar com a mudança interna de qualquer criatura. O espírito evoluído domina o determinismo e avança pela sua expressão em campos diferentes, onde o fatalismo deixa de existir e os acontecimentos passam a ser de acordo com os profundos ideais da alma. Nada se destrói, nada se acaba, mas tudo muda de acordo com o progresso proposto por mandamento de Deus. É claro que nós devemos tomar todas as preocupações no que se refere ao nosso bem-estar. A maioria dos seres humanos, a melhoria, que queria dizer, do ser humano é uma lei. E devemos lutar todos os dias para nos livrarmos de todas as agressões naturais do meio onde vivemos. Não pensemos como espíritos encarnados, estamos isentos de tomar precauções para nos livrarmos do determinismo. Em qualquer estado ou situação, devemos vigiar e orar, como Jesus nos ensinou. O espírito altamente evoluído pode dizer: eu sou a vida, porque nos seus caminhos não há morte. As transformações operadas por nele vêm por força do seu amor e da sua paz interior, que nada se perturba. É indispensável então que tenhamos perseverança em todo o bem que desejamos fazer e que estamos fazendo sob a inspiração de Jesus, porque esse é o nosso caminho para a felicidade. É nosso dever sermos perseverantes de preocupações, para que possamos nos defender de todas as agressões da natureza má, que nos as testam e testam completamente todos os dias. Certamente aprendemos muitas lições, no entanto devemos ser vigilantes, para não entrarmos em testes que não precisamos mais. Se nós estamos na Terra, devemos obedecer às leis que sustentam a forma que usamos para o aprendizado. Deus colocou na natureza, para ajudar-nos, os meios que podemos usar para a nossa paz. Todo o tipo de obstáculo se encontra por onde passamos, nos caminhos físicos, mas Deus dotou-nos de olhos para desviar-nos de todos, bastante que os usemos bem. E a escolha do seu uso, a razão pode fazer, e muito bem. Dentro de ti existe tudo para teres crescimento e para as devidas defesas, como certamente o amor e a caridade. Deus não se esqueceu de nada. A morte do corpo físico investe em todos os seres humanos na sua existência terrena.
É preciso que temos cuidado. Quando crianças, os pais são encarregados disso. Quando adultos, devemos proteger-nos a nós mesmos e a nossa obrigação cuidar-nos. Ao empreender a vigilância, as mãos espirituais não se fazem esperar. E é o próprio Deus ajudando a quem deseja ser ajudado. E vamos para a pergunta 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: o facto de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, o fim de desviares do mal e tornares melhor. Se escapas desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correstes de te melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons, sobrevindo o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo as tuas paixões desencadeiem por meio dos perigos correis. Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinares a causa e a natureza do perigo, verificais que quase sempre as suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou negligência no cumprimento de um dever. Deus desce por essa forma e exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Aqui estamos a falar de finalidade dos perigos, não é? É que, vamos ver, a humanidade se encontra em perigo constante para que possa aprender e se defender de si mesma. Somente lutando, o soldado tornar-se-á eficiente nos campos de batalha. O próprio corpo humano, na sua primorosa constituição, nos mostra a variedade de lutas dentro de si, para o seu aperfeiçoamento e harmonia. Fora dele é a mesma coisa. A alma está sempre em perigo de todas as ordens, para que possa libertar-se de todos eles. Deus criou as leis que podem servir de defesa em todas as lutas. Se o ódio investe contra os corações, a sabedoria espiritual nos inspira para amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Se fomos felizes em todas as nossas andanças, o nosso dever é perdoar, como nos ensinou Jesus, esquecendo todas as faltas, porque dessa maneira o ofensor passa a ser nosso amigo. Nesta linha de ação devemos continuar, pois essa é a defesa do cristão. A mediunidade inspirada no Cristo de Deus oferece muito meios que possam assegurar a proteção contra todas as investidas de trevas. Não penses, porém, que nos basta encontrarmos com o Evangelho nas mãos. Necessário se faz que ele esteja no nosso coração, onde é refletido nos atos de todos os dias, de todos os minutos e de todos os segundos. Não temos direitos e não podemos julgar as obras do Criador. Apegar-nos à oração nos momentos de dúvida que a mente clareará e nós sentiremos felizes dentro da felicidade dos que já alcançaram. Pergunta 856. Sabe o espírito antecipadamente de que género será a sua morte? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: sabe que o género de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente que as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e se Deus permitir, não sucumbirá.
Então sabe o espírito, não é? É o que fala esta pergunta 856. Mas vamos lá ver se eu consigo explicar aqui. A alma sabe mais ou menos que o gene de morte, encerrará a nossa jornada na carne. Por isso foi antes escolhido. Desde que quando o seu destino não seja mudado pela providência divina. Tudo muda conforme a lei. Somente Deus e as suas leis são imutáveis. Temos como um livro aberto entre nós que devemos escrever e estamos escrevendo pelas nossas vidas. Então, se nós combinarmos, vamos ver, se nós combinamos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro para que possamos vivê-la. As lembranças que se sucedem à nossa mente vêm mais ou menos com clareza. Isso de acordo com a nossa evolução, com a evolução da nossa alma. Por exemplo, há espíritos que recordam detalhadamente o tipo de vida que escolheram. Esse será mais culpado se desviar-se dos seus objetivos. Cada ser humano tem uma missão de cumprir aqui na Terra. Pode a fatalidade ser uma verdade em uma vida e em outra não. Dependendo muito das mudanças empreendidas pela alma na sua jornada evolutiva. Tudo muda por fora, com as mutações por dentro. As religiões do mundo, as filosofias de vida surgiram na Terra como misericórdia de Deus, visando às criaturas. Sob essas verdades que a doutrina espírita sabia e anunciou. No entanto, estes movimentos espiritualistas se esquecem dos céus para viver quase somente sob a inspiração da Terra. Mas pensemos, Deus não se aborrece com isso. Pelo contrário, Deus já sabia destes desvios morais no que se refere à vida espiritual. E a sua bondade e a paciência esperam por que esses movimentos, passem a ter concertos, a procurar concertos, a procurarem-se reparar. Na hora certa, os benfeitores da espiritualidade superior irão se aproximar desses pastores, inspirando-os a servir de exemplo para os seus rebanhos. É quantas pessoas, e os factos nos mostram isso, têm medo por templo o fogo. É a intuição a nos alertar, mas como não despertarem ainda para a luz do Espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo neste sentido, embora lutando para se livrarem de morrerem por esse sistema, acabam sucumbindo com ele. Olha que giro. Ou seja, no entanto, não existe fatalismo para todos. Os descarregam o seu karma no processo da vida com todo o seu amor que a luz requer, têm a mudança do seu destino, que se faz pela bondade do Criador, e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo a sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros, por caridade. Aí é que está a questão. E vamos à pergunta 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? E o Espírito da Verdade responde: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento que lhe vem dos espíritos seus protetores, que ainda o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir também da intuição de que tem de existir, que escolheu, da sua missão, que aceitou e que sabe ter de cumprir. Então, aqui nesta pergunta 857, falamos da hora que nos chegou. Vamos lá ver, é que são milhares de criaturas que reconhecem mesmo diante do perigo que a hora da morte não lhes chegou
e enfrentam tal estado perigoso com coragem. Mas existem outras que conhecem chegada a hora. Esse processo é uma inspiração dos guias espirituais. No silêncio da vida, essas revelações surgem na intuição durante a vida e pelo processo do sono, ou ainda por variados meios que os espíritos sabem escolher para avisar os seus tutelados, digamos assim. Todos estes processos são escolas onde aprendemos as lições para o nosso adiantamento espiritual. Compete aos homens e as almas fora da Terra estudar e meditar e procurar todos os meios possíveis para entender mais perto as leis espirituais. Porque é na vivência deste programa de Deus que alcançamos a tranquilidade de consciência. Podemos ter o pressentimento do nosso fim, quando na Terra, no entanto, o nosso dever é procurar, por todos os meios, que a nossa alma se prolongue cada vez mais, pedindo a Deus que nos abençoe para essa continuação seja útil no esquema da luz. Já falámos que assumimos um compromisso no plano espiritual, mas que a bondade de Deus pode mudar os nossos destinos por ele se encontrar em todo o comando da vida. Qual de nós, encarnados e desencarnados, conhecemos os sentimentos de Deus? Nós estamos num caminho de ascensão, de esperar espiritual. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, a nossa evolução é um fatalismo e não está sujeita à nossa vontade, mas sim à do Criador. É que, volto a repetir, é que Ele domina toda a criação. O que temos de fazer ante a paternidade universal é glorificá-lo na nossa humildade. Em todos os aspectos, por ser o que temos para dar como gratidão. Então vamos ouvir Tiago, o que é que Tiago diz sobre este assunto no capítulo 1, versículo 9. Glorie-se, porém, o irmão de condição humilde na sua dignidade. Então podemos acrescentar que Deus nos abençoe nos nossos esforços de despertar para a luz. A maior glória é quando estamos alcançando a vivência das virtudes mencionadas por Jesus no Evangelho. Desta maneira, mesmo quando a morte do corpo chegar, estaremos preparados para todos os acontecimentos de renovação da vida, para a vida, sem aflições, sem ressentimentos. Então o homem feliz é aquele que encontra a felicidade, mesmo nos infortúnios dos caminhos percorridos e a percorrer. Os espíritos estão cada vez mais próximos dos homens do que nós possamos suspeitar nas nossas tarefas de cada dia, em todas as horas e em todos os minutos. Ninguém se encontra deserrado. Quanto mais a alma confia em Deus e as suas próprias forças, sem esquecer a oração, ela escuta por dentro a voz de Deus e comandando o destino. E sabe o que deve fazer da vida, porque a voz nunca engana, mesmo sendo guia dos olhos abertos, guiando o cego. Confie em Deus e na sua justiça, para que o resto venha por acréscimo de misericórdia, surgindo gradativamente no teu caminho o que precisas para a tua paz de consciência. Pergunta 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que outros? E o Espírito da Verdade responde: quem teme a morte é o homem, não o Espírito. Aquele que a pressente pensa mais que o Espírito, como Espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Então aqui falamos de temer a morte, nesta pergunta 858. É que a verdade é sempre agradável aos que se encontram preparados para recebê-la. Os que pressentem a morte reconhecem internamente que escolheram aquele tipo de encarnação. Sentem-se aliviados quando ela dá a demonstração de que está chegando. Morrer para o espírito cumpriu a sua missão na Terra
É um prémio. Muitos temem a morte é por não cumprir a obrigação que assumiram no plano espiritual e procuram por todos os meios viver para terminar a sua tarefa. Eu penso que uma quantidade enorme de almas consegue adiar o momento da morte para completar a sua tarefa, aquilo que se prontificou a fazer na Terra, mas tornam-se a se esquecer dos compromissos assumidos. É muito difícil a conscientização completa dos deveres. É o que dizem muitos livros, em muitas mensagens que recebemos no mundo espiritual. É que as religiões são incumbidas de despertar os seus fiéis, no sentido de os ver antes as leis espirituais, mas de um modo que elas se encontram, estão igualmente esquecidas das suas obrigações de orientar o seu rebanho. Cumpre com mais eficiência o espiritismo através dos livros, das mensagens mediúnicas, alertar os companheiros espíritas para que se lembrem dos seus compromissos de receber a caridade, principalmente para consigo mesmos. Então não restam dúvidas de que o ambiente do mundo é bastante negativo para os que cumpram fielmente os seus deveres. Mas o nosso pedido é que se faça alguma coisa, mesmo que o encarnado não observe fielmente os seus mandatos. Pois quem teme tão a morte é o homem da terra, pelo condicionamento em que se encontra, principalmente os que gozam de ofertas na matéria. São tantas. Nós olhamos ao lado por onde caminhamos, são tantas as ofertas para os vícios, as ofertas para coisas que não nos trazem nada de bem ao nosso espírito. É que as paixões escurecem a razão no sentido espiritual. Então o homem espírito não teme o momento de partida para o lugar de onde veio, principalmente aquele que faz o que deveria realizar pela sua libertação espiritual. O homem inteligente e espiritualizado compreende que a morte é libertação, mas a criatura que não pensa no espírito, dizendo que não lhe sobra tempo para tal acontecimento, o tempo mesmo se encarrega então. Então não é preciso que julguemos essas criaturas. Há época para tudo na vida. Tanto para plantar como para colher aquilo que plantamos. Eles próprios estão-se condenando e não devem receber condenação de ninguém. Disse o benfeitor espiritual, certa feita, Allan Kardec, que ele também, Kardec, já tinha sido átomo. Por aí vemos que as transformações são necessárias para que possamos encontrar a vida cada vez mais bela, como flor de Deus, a perfumar os caminhos por onde percorremos. Isto é pura verdade. E vamos para a pergunta 859. Com todos os acontecimentos que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? E o Espírito da Verdade responde: são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles, e fazer com que eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isto, porém, nenhuma importância tem na vida que estes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. E Allan Kardec força a pergunta: haverá factos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? E os espíritos respondem: mas que tu vistes e pressentistes
quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucedes esteja escrito, como costumam dizer. O acontecimento qualquer pode ser a consequência de um acto que praticaste para a tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os factos importantes e capazes de fluir no mundo moral, Deus o prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Nesta pergunta 859 falamos de acidentes. Então, vejamos, a nossa mente é uma força poderosa que pode criar situações nos nossos destinos. Os acidentes, em geral, são produzidos para a nossa vigilância, então a lei nos cobra por ela ser instrumento de justiça. Os nossos benfeitores de eternidade sempre nos falaram sobre o respeito às leis e devemos atendê-los, mais na força divina dentro de nós, confiando mais na força divina dentro de nós. Peço desculpa pelo erro. Emergindo pelos processos da nossa consciência. Nós podemos verificar de quando uma pessoa dirige um veículo e sempre desrespeita, por aqui ao contrário, desrespeita os sinais, mesmo que não tenha provação kármica de passar por um acidente de veículos, ele está criando essa condição por desrespeito aos sinais, que significam ordem nas raias humanas. Quando acontece um acidente, apesar de toda a atenção do motorista, ela é a força cobrada do passado, usando o ambiente do presente. O que devemos fazer nesse momento é respeitar todas as leis, porque elas criam em nosso coração a harmonia que nos defende dos males que provém da invigilância. Esses acidentes que ocorrem na vida são coisas insignificantes, que nascem da nossa incompreensão das leis. E é nesse proceder que aprendemos a entender todas as situações que surgem para a nossa educação. Os benfeitores espirituais não gostam dos sofrimentos humanos, por coisas que podem ser evitadas. Eles sempre nos avisam, por muitos meios, para os homens evitarem os perigos, a não ser de certas provas que trazem para os seus seres humanos lições que somente eles poderão e terão a força de corrigir certos desvios na conduta humana. A fatalidade existe, mas é bom que compreendamos onde ela se expressa como tal. No final da resposta do Livro dos Espíritos, a entidade superior disse o seguinte: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então meditemos sobre esta resposta. Meditemos sobre esta resposta e iremos compreender os nossos pensamentos com mais facilidade. A morte é uma fatalidade, mas a data da sua ocorrência pode ser mudada por aquele que é puramente a vida. Reencarnar é uma fatalidade, mas as épocas são variadas para todos os espíritos. A existência das leis é uma fatalidade para todos nós, encarnados e desencarnados, desde quando precisamos delas. Ao encontrarmos a verdade, tornamos-nos livres. Já somos a lei e somos a vida, o caminho e a verdade. A liberdade de escolha com que nós devemos passar, revestidos pela carne, é uma fatalidade gerada por nossa escolha. Pode ser mudada, desde que Deus ache conveniente. A alma, pelo seu procedimento, piora ou melhora a sua situação. Então, em cada mensagem colocamos um traço do que pensamos da verdade, para que nós podemos nos cientificar de que o Espiritismo cresce nas suas exposições e que o progresso estampa nos seus conceitos.
como força de Deus para a paz e esperança de todas as criaturas. Não nos vemos maravilhados dos feitos e dos avanços da doutrina dos espíritos, porque, com o tempo, a força do espiritismo dominará o mundo mental das criaturas e mostrará a todas as grandes, a todos, perdão, grandes coisas, como disse Jesus, recitado por João no capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, estas palavras de Jesus, que os espíritos superiores estão divulgando a todos, estão indo até aos túmulos e desligando os espíritos ali chumbados aos restos mortais, mostrando a eles a esperança da nova vida. Outras maravilhas deverão surgir para a glória daquele que criou a própria vida. E vamos para a pergunta. Não, já não vamos para esta pergunta. Recomeçaremos no próximo episódio com a pergunta 860. Vamos ficar por aqui hoje. Quero antes de mais agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso irmão maior. Pela paz, pelo amor, pelo discernimento que nos proporcionou durante este estudo. Espero que tenha sido do vosso agrado. Do meu foi certamente. Quero agradecer também aos nossos guias espirituais, meus e de todos aqueles que irão ouvir este estudo. Aumentou deste trabalho. E que Jesus continue agora e sempre no nosso coração. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este estudo. Muita paz, muito amor e uma boa semana a todos.